Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou utilizar a tribuna apenas para fazer um apelo, porque ele tem um sentido político, que não é apenas a um deputado, mas uma visão, que é ao meu amigo taracaense Luiz Calixto, que não retire nenhuma vírgula do que ele disse sobre essa relação com a Bolívia, mas que ele não nos deixe sozinho nessa discussão, que a gente não possa prescindir da sua capacidade, da sua inteligência, porque nós consideramos esse problema dos brasileiros que vivem ou trabalham na Bolívia talvez o nosso mais grave problema para tratar nos últimos anos aqui no Acre. Compreendemos plenamente as atribuições de cada um, o papel do Itamaraty, dos deputados federais. Quero fazer aqui um reconhecimento, deputado Walter, de que pela primeira vez, de acordo com a deputada Perpétua, nesses 6 anos de mandato que ela tem lá em Brasília, ela disse pela primeira vez, os 8 deputados federais participaram de uma reunião com todos os 8. Sempre era 5, 4, e não conseguia juntar. Porque é um problema muito grave. Muito grave. Porque é um problema que atravessa a fronteira. Ontem eu dizia que quando Jesus disse a famosa frase, ama ao próximo como a ti mesmo, os sábios da época, os escribas, os fariseus, os donos do templo disseram, esse jovem está pedindo algo desnecessário, porque a gente já ama o próximo, o filho, o irmão, o vizinho. Difícil é amar quem está longe. Ao contrário, Jesus foi revolucionário, porque fácil é amar quem está longe. Quem não se atrita contigo, quem não te causa problema, quem não te irrita. Difícil é amar quem está perto. A prova é tanta que o primeiro crime da humanidade ocorreu entre 2 irmãos. E a gente fica defendendo a diplomacia, o diálogo entre americanos e afegãos, americanos e iraquianos, entre judeus e palestinos, e a gente não dialoga com os que estão aqui do lado. Então, o deputado Delógenes, ontem na reunião, acho que refletiu bem isso. A atribuição é da bancada federal, é do Senado, mas nós aqui estamos precisando mobilizar a sociedade numa diplomacia regional. Nós estamos, deputado Luiz Calixto, vivendo um problema que é gravíssimo, porque na Bolívia está ocorrendo um processo, que eu poderia usar um termo aqui, um processo revolucionário. Apesar de não ser de armas na mão, através do voto dos referendos, mas há uma divisão profunda na Bolívia. Nós somos fronteira, deputado Dani Lima, do único departamento boliviano que o governador eleito está preso. Vocês imaginem, se nós aqui do Acre, numa comparação deslocada, governando o Acre há vários anos, de repente tivesse o governador preso, os deputados dessa frente que governa o Acre, deslocados do Brasil, tendo que ficar fora do país, e o presidente da República fazendo uma intervenção no Acre. Portanto, a força política legítima, se cometeu crime ou não, Leopoldo, é um problema da Bolívia. Eu não vou entrar nesse debate. Apesar de alguns jornalistas, às vezes, exigirem que eu tome uma posição, mas é uma decisão da Bolívia. Se o Leopoldo cometeu crime ou não, é um problema da Bolívia. O que ocorre é que no departamento de Pando, a força política que se elegeu legitimamente não está no poder. Há uma intervenção. Portanto, a força política hegemônica que controla, que tinha informação, opinião, comando no departamento, no Estado, está fora do poder. E quem está comandando é a força minoritária que perdeu a eleição por uma diferença brutal de votos. Por intervenção. Então imagine que situação conflagrada está em Pando. Pando, senhores deputados, que é praticamente do tamanho do Acre, em termos de geografia. Mas vocês sabem quantos habitantes tem em Pando? No departamento de Pando? 66 mil bolivianos. O Acre tem 680 mil.
Sabe quantos bolivianos tem na capital de Pando? A sua capital? 56 mil. Apenas 10 mil bolivianos ocupam o resto do imenso território de Pando. Porque historicamente, secularmente, e cabe a eles explicar isso, a população boliviana, especialmente indígena, ocupou o antiplano, as regiões altas, as montanhas. Não ocupou a floresta boliviana. Nós ocupamos a floresta boliviana. Nós temos milhares de brasileiros na faixa de fronteira. O Itamaraty recebeu informação do governo da Bolívia, oficial através dos nossos deputados federais, de que são 1.500 famílias. E que 1.253 vão permanecer ou porque registraram as terras em nome de filhos ou conseguiram cidadania boliviana. E 247 famílias vão ter que sair. Ocorre, deputado Walter, que quando a gente vai em Plástico, Capixaba e no Alto Acre, a gente é convencido de que a diplomacia de La Paz está, com todo respeito, enganando o Itamaraty. Está enganando o Itamaraty. Não são só 247 famílias que têm que sair. A repressão, a contra-informação, a ameaça, a cobrança de taxas abusivas, como está sendo denunciado na Comissão de Direitos Humanos. Há uma situação que nós do Acre precisamos pegar, deputado Luiz Calixto, com as mãos, conjuntamente, nessa diplomacia regional. E aí, a vossa participação é importante nessas reuniões, nesse debate, e não estou cobrando a vossa presença, porque, na verdade, vossa excelência não foi convidado. Eu convidei apenas o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o presidente da Comissão de Legislação Agrária e 3 deputados representantes das regiões, que é o deputado Chagas Romão, o deputado Delógio Campo e o deputado Ney Amorim. Mas, no lançamento da frente, nós vamos convidar naturalmente os 24 deputados estaduais. Estamos insistindo que essa é uma luta do Acre, dos deputados federais, dos senadores, porque não é fácil. É correto, é real que o presidente da Bolívia, deputado Luiz Calixto, quer sim trazer levas de bolivianos do seu time, do MAS, que é o Partido do Movimento ao Socialismo, para derrotar o Podemos, que é o partido opositor da região. Porque lá ele perdeu a eleição e vai trazer. E se a gente não reagir aqui e a nível nacional, nós vamos ter um problema gravíssimo, porque há pessoas ali que estão há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ontem um seringueiro disse, todos nós estamos armados. Porque qual é o seringueiro da Amazônia que não tem uma espingarda? Então não é algo fácil para tratar. Não é algo fácil para tratar. Nós estamos propondo, inclusive, uma visita desse comitê, incluindo a Assembleia Legislativa, o governo do Acre, o movimento social, ao interventor de Pando, para ele perceber que aqueles brasileiros não estão sozinhos, que a luta não está se dando apenas em reuniões nos gabinetes de Brasília. Nós vamos mobilizar o povo do Acre. Eu dizia ontem que nós não vamos fazer movimentos radicalizados que prejudicam um pedaço do Acre, como fizeram os companheiros de Extrema, de forma extremamente inábil, fechou a BR do lado de cá de Porto Velho. Aí, como diz o deputado Dani Lima, faltou gás, faltou gasolina, desabasteceu o Acre, porque a gente traz de São Paulo, do Paraná, etc., as nossas mercadorias por estrada. A Extrema quer ser município, prejudicando o Acre. E quem pode decidir se Extrema e Califórnia viram ou não município é a Rondônia. Então, eu estou pedindo oficialmente à mesa diretora que acione o Exército e a Polícia Federal para ter permanência naquela região, porque há informações seguras da imprensa de que eles querem, dependendo do resultado do dia 13, derrubar uma torre para a gente ficar aqui dias e semanas sem energia. Nós não vamos permitir isso. Se Extrema e Califórnia quer fazer manifestação, feche a BR do lado de lá de Porto Velho. Prejudique Porto Velho e não o Acre. Porque a decisão é de Rondônia e não do Acre. Então, no que diz respeito à Bolívia, nós temos que fazer movimentos aqui dentro e no rumo de Bolívia. Porque nós não podemos permitir isso. Aí, deputado Luiz Calixto, eu concordo plenamente que o governo brasileiro tem que ser mais duro. Porque o presidente Lula acabou de sancionar um projeto dando cidadania brasileira a 60 mil bolivianos. Cidadania brasileira. Portanto, é possível, sim, a gente conquistar espaços na Bolívia sem ferir a soberania boliviana, porque se o próprio governo da Bolívia, presidente Helder Paiva, diz que 1.253 famílias
vão permanecer, então o gradiente soberania nacional não está posto. Deputado, então é possível... Só tem um minuto para concluir, deputado. Deputado Luiz Calixto, eu acabei me empolgando e não dei a parte de Vossa Excelência, desculpa aí. Então, faço esse apelo, que a gente faça esse debate conjuntamente. Vamos fazer plenárias em Capixaba, em Plácio de Castro, no Alto Acre, e vamos convidar todos os deputados, independente de ideologia de partido político, as instituições, porque nós estamos considerando que esse problema é um problema dos mais graves que nós enfrentamos na política acreana. Muito obrigado, senhor presidente.